Bom, eu recebo agora aqui no estúdio da Mirante News FM, no estúdio Denis Cabral, o prefeito reeleito da cidade de Humberto de Campos, Luiz Fernando, que vai conversar com a gente. Prefeito, antes de mais nada, bom dia. Obrigado pela gentileza de estar aqui com a gente. E claro, né, parabéns por essa vitória. População confiando ao senhor mais 4 anos de mandato. Bom dia. Bom dia. É um prazer estar aqui na rádio concedendo essa entrevista, falando ao nosso público humbertoense, explicando e colocando algumas coisas que a gente tem que fazer aí ao longo do nosso próximo mandato, que tem muito desafio ainda para ser cumprido. Agora, queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente, que nem teve a oportunidade de acompanhar tão próximo, como é que foi a campanha eleitoral e essa sua reeleição, que a primeira, o senhor teve 45% dos votos válidos. Agora quase 70%, quase o triplo de votos do seu oponente, que foi o Zé Ribamar. Como é que foi essa campanha eleitoral em Humberto de Campos? Jorge, foi um desafio muito grande. Primeiro porque eu não era político, nunca participei de campanha política, nem era afiliado a nenhum partido. E cheguei no município para fazer um investimento privado, mas dali, vendo a carência daquele município e chegando com algumas máquinas, a gente começou a fazer alguns trabalhos voluntários e o povo foi confiando naquele trabalho. Muita gente votou em mim na primeira eleição sem conhecer o Luiz Fernando, apenas por ouvir falar dos trabalhos que a gente fez na carência da falta de governo da Prefeitura Municipal. A gente, por exemplo, conseguimos acabar com promessa de 12 anos de acesso e com essas ações sociais junto com o povo. Então, foi confiado naquele primeiro mandato, apesar de não termos uma conjuntura da oposição, mas o povo confiou, a gente foi eleito. E a partir do momento que eu fui eleito, o primeiro dia eu já comecei, antes de ser eleito, na verdade, já comecei a trabalhar. Trabalhamos bastante, desafios muito grandes de coisas que não aconteciam na nossa cidade por muito tempo, como estrada vicinal de pissarra, como ponte de concreto, e várias outras ações. Eu estou falando um pouco de infraestrutura, mas as partes básicas, como educação e saúde, melhoraram bastante, assistência social. E meu foco, assim, o destaque que tem é a parte de infraestrutura. Realmente a gente trabalha bastante nessa parte de alavancar o município, na parte turística também. Fizemos obras que desde 2014 esperava para ser concluída e a gente concluiu no meu mandato. Então foi esse desafio e foi isso que a população viu, esse trabalho intenso, e confiou em mais 4 anos para a gente trabalhar ainda mais. Agora, primeiro que o senhor pudesse falar dos apoios que o senhor teve do presidente, quer dizer, não está na presidência, né, porque agora ele está como ministro, é o Pedro Lucas que está como presidente do União Brasil, mas o apoio do Juscelino, que eu vi, gravou vídeo, esteve lá, lhe apoiando, do próprio Felipe Camarão, do Carlos Lula, deputado estadual, e dessa votação expressiva, 70%, e olha que o outro candidato tinha apoio por parte do governo do estado, do governador Carlos Brandão. O senhor esperava uma votação tão grande, tão significativa? Jorge, eu sempre fui muito pé no chão em relação a essas situações políticas do município. Eu só fui candidato a primeira vez no município porque eu acompanhava as pesquisas sérias que a gente mandava fazer e pontuava justamente um desgaste do governo passado e uma credibilidade do Luiz Fernando colocando sempre à frente. Então, desde o meu primeiro mandato, eu sempre acompanhava as pesquisas que a gente mandava fazer e ali a gente sempre vinha pontuando bem, né? E na reta final ali da eleição, a gente ficou ali numa pesquisa em torno de 65%. E quando o pesquisador falou, tu tem possibilidade de chegar até 70%, porque é reta final, vai algumas pessoas, vamos dizer assim, apostando, né, na vitória. E foi uma coisa assim que não foi tão surpresa para mim, porque eu sempre acreditei nas pesquisas que a gente fazia, e isso eu tenho experiência desde a minha primeira eleição, quando 2 anos antes da primeira eleição a gente já acompanhava os trabalhos dos pesquisadores sérios e nos colocava aí sempre à frente. E esses apoios foram importantes? Com certeza, o apoio do Juscelino Filho é um parceiro muito importante, um deputado que destinou
bastante recurso para o nosso município. Nós temos ali o exemplo da Orla, que hoje nós temos um dos maiores cartões postais do nosso município, a Orla de Humberto de Campos, com a Praça da Base. Nós temos aí a Estrada Vicinal, que está hoje interligando um dos maiores povoados do município, que é o povoado do Achuí. Além da indicação de recursos para a nossa saúde, hoje nós temos lá no município ortopedista, cardiologista, foram especialidades que nós implantamos no nosso governo, aumentamos em mais 4 PSFs, o número de atendimento à família na saúde básica. Então, foram muitos progressos que aconteceram pela ajuda do Juscelino. Também agradeço muito o apoio do Felipe Camarão, o vice-governador que esteve ali junto com a gente, também dando seu apoio, e também do deputado estadual Carlos Lula, também sempre que possível ele destina seus recursos para lá e a gente faz acontecer. Rodrigo Bonfim. Prefeito Luiz Fernando, bom dia, obrigado pela presença aqui conosco. Como você avalia também a votação para a Câmara Municipal de Humberto de Campos, né? São 11 vereadores, como é que o senhor analisa a conjuntura para 2025? Bom, a gente teve aí uma eleição bastante disputada para vereador e teve uma renovação, né, de cadeiras e vamos dizer assim, que a maioria da base está com a gente, né? A gente conseguiu eleger a maioria da base. Foi uma realidade totalmente ao contrário do meu primeiro mandato, onde eu tinha apenas 3 vereadores. Mas foi muito boa a disputa, o pessoal ficaram ali bem próximo na disputa ali pela Câmara. Mas quero dizer aqui, afirmar que todas aquelas pessoas que tiveram comigo no primeiro mandato, que foram vereadores que apoiaram o nosso governo, não ficarão desamparados. A gente está aí já vendo como eles podem contribuir no governo, né, para a gente poder trabalhar ainda muito mais, tendo em vista que todos eles foram essenciais para a gente fazer um bom governo na primeira gestão. E o diálogo com a oposição? Bom, isso aí... Lá desarma palanque ou lá não desarma palanque? Não, desarma, eu nunca... Não, nem digo da sua parte, eu digo da parte do adversário. Porque assim, infelizmente tem gente que fica naquela de adotar uma política de quanto pior, melhor. Assim, não, deixa eu atrapalhar porque aí o pessoal sente minha falta para mim voltar daqui a 4 anos, ou lá desarma o palanque. Não, lá nesse primeiro mandato meu eu tive bastante atrapalho, fui bem perseguido. Mas eu não liguei muito para essa questão, sempre mantive meu foco ali no trabalho e seguindo em frente. A gente foi muito atacado esse primeiro mandato porque a cidade foi comandada durante 16 anos por esse grupo político, né? Então, você chegar de uma hora para outra, ser eleito, a expectativa é muito grande. E a aposta da oposição é sempre da gente errar bastante para que possa voltar. Mas... a gente conseguiu ali estabelecer um governo sólido, trabalhando muito, e aí o povo viu, apesar de todos os ataques em grupo de WhatsApp, em rede social, essas coisas, mas as ações concretas foi o que valeu para a população. Nem sei se eu posso fazer essa pergunta, porque alguém que tem 70% de eleição, a resposta está dada pelas urnas e as urnas falam. Mas o que na tua concepção faltou nesses primeiros 4 anos que você disse com a tua equipe, chegou, poxa, eu queria ter avançado um pouco mais aqui e eu não consegui, mas agora eu vou priorizar e eu acho que dá para a gente avançar. O que você acha que faltou nessa primeira gestão? Que você disse, eu, particularmente com a equipe, acho que a gente ficou devendo nesse setor, a gente não conseguiu ir tão longe como eu queria. O que você acha que pode ser prioridade nessa próxima gestão? Bom, Jorge, assim, eu não tenho esse ponto ainda em mente aqui, focado, porque até então a gente atacou todas as áreas do município de Humberto de Campos. Se você falar de esporte, nós somos destaque no esporte. Se você falar de... No esporte, então, né? No beach soccer. Beach soccer, no jiu-jitsu, a gente teve vários campeonatos aí que tivemos medalhistas nessa modalidade, levando alunos para fora do estado, em competições nacionais. Se você falar em assistência social, a gente ampliou em mais de 1.000 famílias a assistência ali do Bolsa Família, com o programa de alimentação também do PAA. Se você falar em educação, nós batemos o recorde
em todas as avaliações do governo federal e do governo estadual, com a implementação de contraturno, de escola em tempo integral, de escola militar, da qualificação dos professores. Se você falar de saúde, como eu te falei, a gente já ampliou aí o número de PSFs em mais 4, colocamos mais especialidades médicas para atender a população. Temos um sistema de TFD que já, vamos dizer assim, aquelas consultas que não podem ser feitas em Humberto de Campos já são marcadas por esse setor, tem um transporte dedicado a isso, a trazer essas pessoas para São Luís, acompanhada por um enfermeiro, para poder ter o atendimento correto aqui, tendo em vista que a população às vezes não tem um entendimento de como chegar, de como ser atendido. Então, esse setor já vem fazendo todo esse acompanhamento. Então, assim, são muitas ações. E na parte de infraestrutura, então, a gente conseguiu reestruturar a cidade, né? A parte de limpeza pública. Nós temos ali hoje um cais que oferta você levar um visitante, que deixa a pessoa ali à vontade para comer, para ter uma comida, que antigamente era uma dificuldade. Nós temos hoje um balneário Periá, que é uma obra desde 2014, com investimento do Ministério do Turismo, que não era concluído. Nós concluímos, hoje é um ponto turístico que nosso município recebe muitas pessoas. Então, a gente trabalhou bastante em todas as áreas. Eu pretendo agora ampliar o número de trabalho. Mas tem uma área aqui que você não falou, e já tem uma pergunta aqui. Bom dia, Jorge. Pergunte ao prefeito eleito, no caso é reeleito, tá? Uhum. O que Humberto de Campos tem para o turismo, Ney da Coama? Pronto. Mas nessa parte do turismo, o que a gente fez? Nós tínhamos um principal nosso ponto ali, que é o cais de Humberto de Campos, porque Humberto de Campos antes a entrada da cidade era pelo mar, quando não tinha estrada. Então ali a gente tinha um comércio que enfeiava ali a cidade. Nós reestruturamos o cais todo, ficou um ponto turístico muito bonito. A gente implementou a Secretaria de Turismo no município, fizemos parceria com o Sebrae, entramos pela primeira vez na Rota das Emoções. A gente a gente foi, vamos dizer assim, contemplado na Rota das Emoções com um percurso somente. Agora nós vamos ter mais 2, que a Secretaria já conquistou mais 2 percursos para poder implementar na Rota do Turismo. A gente participou no Prêmio Nacional do Sebrae justamente nessa questão do turismo, tendo em vista que o Humberto de Campos era zerado nessa questão. Agora não, começa a dar os primeiros passos. E fora o balneário, fora o cais, nós temos em Humberto de Campos muitas riquezas naturais. E isso está começando a ser divulgado e as pessoas estão começando a ir, né? A gente tem ali na Flecheira e na Rampa o Rio Mapari, que vão muitas excursões para lá, para desfrutar desse rio, que é um rio belíssimo. E para você ter noção, a gente vai ter um festejo daqui a alguns dias. E uma das dificuldades que tinha era o acesso. Hoje você vai para a Rampa com uma estrada vicinal de Pissarra. Ou você vai para a Flecheira com uma estrada vicinal que nós estamos fazendo de Pissarra e estamos recuperando parte dela em pontos críticos com Pissarra, coisa que antes não existia. Então, quando você melhora essa parte da infraestrutura, você melhora o acesso, tudo, as pessoas vão começando a frequentar e observar e vai dando oportunidade de emprego e renda para as pessoas. Registrando aqui a presença dos nossos ouvintes no YouTube, a Raimunda está mandando um bom dia para o prefeito Luiz Fernando, a Cláudia Santos também está mandando um abraço para o melhor prefeito que o Humberto de Campos já viu, aqui a Heraldina, responsabilidade e atitude são seus lemas, Regiane, também aqui o Thiago Martins, o Jorge Soares, a Orlandira, todos participando, mandando um abraço para o prefeito Luiz Fernando, que está sendo entrevistado aqui no ponto final. E aqui tem, só para complementar os ouvintes, Rodrigo, rapidinho. Bom dia, prefeito. Quero parabenizar pela expressiva vitória nesta eleição. Peço a você que neste mandato dê uma olhadinha para o nosso caminho para o Porto da Ilha do Gato, a Lindani Ferro. E o Jaime do Araçagi está dizendo assim, pergunta aí para o prefeito se ele vai mudar o hospital daquele local ali no centro de Humberto de Campos. Pronto.
Fazer um hospital novo, você depende de um recurso grande, né? Grande, bastante magnitude, né? E uma das minhas metas é conquistar bastante recurso agora nessa início do novo mandato, junto com nossos parceiros ali, com o Juscelino, que hoje é ministro. E ontem mesmo a gente esteve num jantar junto com vários outros prefeitos, e ele se colocando à disposição para estar ajudando a gente a conquistar esses recursos. Tomara que o governo federal, junto com o governo estadual, estabeleça uma parceria junto às prefeituras para que a gente possa exercer um bom mandato, tendo em vista que é essencial esses recursos para investimento, principalmente nessa área da saúde, que hoje o Hospital de Humberto de Campos fica ali num ponto realmente central e é muito congestionado, fica num ponto realmente ruim, mas com muito trabalho a gente vai lutar, né? Eu não vou garantir que a gente possa construir um hospital novo, mas pedir, a gente sempre pede, já está nas minhas metas ali de projetos novos, justamente projetar ali um hospital novo em um local mais adequado para a população. Em sentido sobre recursos, né? Como é que está o FPM de Humberto de Campos? Rapaz, a gente teve lá uma queda, né? Um sofrimento aí nos primeiros anos aí Por conta do censo? Não, a gente não chegou a ter uma diminuição da questão do censo, mas teve aquele sofrimento ali de todos os prefeitos ali que fizeram aquele movimento, com a queda do FPM, com a diminuição também dos repasses de emenda. Mas foi, vamos dizer assim, foi difícil, mas a gente se readequou e, graças a Deus, temos ali todos os funcionários em dias, pagamento de fornecedores, tudo em ordem, vamos dizer assim. Alguma dificuldade de bater a porta do governo do estado? O governador apoiou a candidatura do Zé Ribamar, mas eu estava com o vice-governador, o Felipe Camarão. Ele pode ser uma ponte, alguma dificuldade para ter parcerias institucionais com o governo do estado? Não dificuldade nenhuma. Tanto é que teve uma assessora já da Casa Civil que mandou um convite para um encontro, acho que é quinta-feira, e eu já me coloquei à disposição de estar dialogando, de estar conversando, porque o importante é você estabelecer parcerias que possam beneficiar o município. Eu não penso no Luiz Fernando, eu penso no município de Humberto de Campos, e não ter uma parceria do governo do estado, ela vamos dizer assim, pode prejudicar esse benefício de ir para o município. Eu não penso nisso. Eu penso sempre em estabelecer conexões para que a gente possa levar o melhor para o município. A equipe é a mesma? Está mantida? De repente uma modificação, algo pontual? Como é que está isso que você tem trabalhado para 2025? Não, a equipe é a mesma. A gente tem só uma questão ali para verificar de um compromisso que foi feito há tempos atrás, mas sem muitas alterações. O time que está se vencendo não se mexe, né? E a gente vai continuar seguindo nosso caminho, trabalhando e focado em levar o melhor para o município. Bom, prefeito, ainda há pouco o senhor estava trazendo, né, elencando alguns pontos de sua administração que o senhor considera extremamente positivos. Tem um aqui que o ouvinte também ressaltou, na verdade a nossa ouvinte, a Rosário Neves, implantou o cursinho pré-vestibular e hoje temos muitos jovens nas universidades. Essa é uma iniciativa que serve até de exemplo também para outros municípios, né? A implantação desse modelo de cursinho, o Enem já está batendo a porta nesse domingo, e uma iniciativa como essa garante também a educação e abre portas, né, para os estudantes de Humberto de Campos a ingressarem numa universidade pública. Sim, como falou o Jorge Aragão agora, ele perguntou para mim qual o ponto que tu não atacou. É difícil até de lembrar os pontos que eu ataquei. Como eu falei, como o ouvinte está falando aí, o cursinho pré-universitário foi um programa que a gente implementou no município há 3 anos, já é o 3º ano esse que está acontecendo. E nesses 2 anos que aconteceu para trás, a gente conseguiu passar 46 alunos, se eu não me engano, na universidade pública para cursar o cursinho, para cursar a universidade. Bom. Né? E esse cursinho ele é ofertado aos finais de semana. Todo final de semana tem uns 150 jovens no auditório, tendo aula com esses professores que são, vamos dizer assim, especialistas nessas questões de Enem, né? Porque ali você tem que ter ali toda
a malícia de como atacar a manha, né? A manha, justamente, a manha. Não desprezando os nossos professores locais, né? Mas ali eles têm a expertise de como orientar os nossos alunos. E isso deu uma motivação muito grande para os nossos jovens. Por quê? Porque antes eu tenho um exemplo de um aluno lá que ele era muito inteligente e tudo, mas não tinha vontade de cursar o cursinho porque achava que não tinha capacidade de passar na universidade. E aí, através do incentivo de uma outra amiga, ele começou a cursar e passou. E aí ele viu que ele era capaz. Então ficou um espelho ali para a juventude. Não, a gente é capaz sim, vamos estudar, vamos se dedicar. E hoje, no próximo ano, eu já penso em implementar esse cursinho, não de forma local, porque a gente oferta o cursinho e oferta o transporte, e ali ajuda também no transporte dos jovens dos povoados, que tem muitos jovens dos povoados também que estão cursando o cursinho, que até parabenizar eles pela dedicação, que geralmente é difícil tu ver um jovem lá da zona rural do município ter essa oportunidade. Então eles vão para a sede do município, tem a aula, e uma das minhas ideias é fazer isso agora de uma forma online, né? Como a gente tem aí a tecnologia, a fibra ótica chegando em todo lugar, a gente pensa aí em, ter o presencial, mas também ter pontos ali nas escolas aos finais de semana que possa também ofertar isso para mais alunos, para que a gente aumente ainda cada vez mais as oportunidades dos jovens. Mais uma aqui do ouvinte, a Raimunda Rodrigues. Obrigado, prefeito, por começar a revitalização do balneário de Flecheiras. Está trazendo esse registro. Explica aqui para os nossos ouvintes, então, como é que está funcionando esse processo? Na verdade, assim, a Flecheiras ela é um povoado nosso que fica à beira do Rio Mapari, é um povoado muito visitado, né? Tem ali essa riqueza natural, mas tinha um problema muito grande com acesso, né? As excursões que iam para lá tinham muita dificuldade. A gente está ali implementando uma melhoria na estrada vicinal e agora também fazendo uma reforma no balneário para que possa dar uma melhor comodidade à população e aos visitantes. Prefeito, o seu telefone já tocou aí para pedir voto para a FAMEM ou ainda não tocaram, nem o WhatsApp chegou aí pedindo seu voto? Assim, os candidatos ainda não, né? Os candidatos ainda não, mas alguns interlocutores já chegaram. Mas eu não falei nada ainda, estou esperando justamente essa reunião aí com o governo do estado para saber como é que vai ser a tratativa. E, por enquanto, estou aqui esperando ainda para poder definir como é que vai ser. Você pode até me dizer, tem muitos candidatos, como é que está essa questão? Até agora a gente sabe a Belezinha de Chapadinho, o Zé Martinho de Cantanhede e o Roberto Costa de Bacabal. São os três ainda que estão na disputa. Outros já retiraram apoio e o governo apoiando a candidatura do Roberto Costa. Mas nos municípios próximos, Morros, né, próprio Rosário, há uma conversa entre vocês, assim, dizer, poxa, vamos tentar melhorar aqui, o que a gente pode, troca de ideias entre vocês que são mais próximos e que têm realmente a mesma realidade, diferente de Imperatriz, diferente da Baixada. Há essa conversa entre vocês? Ali na região, tinha uma proximidade ali com Primeira Cruz, mas o projeto lá não deu certo. Eu tenho conversas assim pontuais com os prefeitos, mas não discussão política, nem alguma tratativa em relação a montar um bloco para poder se fortalecer. Isso não acontece lá na nossa região. Nem para trocar de experiências ali próximo, olha, o que deu certo aqui em Morros pode dar certo aqui. Não, isso aí acontece. Eu converso muito ali com o Paraíba, a gente tem algumas ideias em conjunto ali para troca de experiências. Agora tem uma renovação em Primeira Cruz, né? E a gente pretende também estabelecer um diálogo bom com o gestor que ganhou lá. E Rosário também passou, agora vai ter uma mudança, né? Uhum. Eu tinha um bom diálogo com o Calvé também, a gente trocava algumas ideias. Mas agora é estabelecer novas conexões, já que o povo quis a mudança, né? E tentar sempre colher frutos bons e também passar os conhecimentos que a gente conseguiu aí nesse pouco tempo. 8h59, prefeito Luiz Fernando, prefeito reeleito de Humberto de Campos, queria gentilmente mais uma vez lhe agradecer por ter vindo aqui participar com a gente. Venha mais vezes,
tão distante, né? Dá para a gente conversar em outras oportunidades. Parabéns pela vitória. Eu acho que não é todo mundo que, no primeiro mandato, para renovar, geralmente até a reeleição acaba sendo até mais difícil, porque a população começa a cobrar até mais, e aí já tem o trabalho feito, né? E o seu trabalho foi aprovado. 70%, a gente não tem que falar muita coisa. A população quis a sua continuidade, ele deu mais 4 anos de mandato. Boa sorte, que a população de Alberto de Campos esteja correta, ele conceder mais 4 anos, que ao final do próximo mandato o senhor possa sair de lá com a cabeça erguida e com o sentimento de dever cumprido. Muito obrigado pela gentileza de ter vindo aqui conversar com a gente. Eu que agradeço a todos vocês aí pela participação nessa entrevista. Também quero agradecer ao todo o povo umbertuense pela confiança, pelo apoio que me concedeu para poder governar mais 4 anos. E pode esperar aí que a minha vontade é de fazer ainda muito mais pela nossa cidade, pelo nosso município. E, se Deus quiser, e vai abençoar nossos projetos aí que já estão em mente, e a gente vai conseguir ainda levar muita coisa boa para o nosso município. Tive o prazer de conversar com o prefeito reeleito de Alberto de Campos, Luiz Fernando. São 9 horas.